Divina e hoje vamos meditar sobre a vida de Santo André Apóstolo. Ele que foi irmão de São Pedro e um dos discípulos de São João Batista, como nós podemos ver na narrativa dos evangelhos. Mas no momento em que Jesus vai para ser batizado e João Batista diz: "Eis o Cordeiro de Deus", Santo André vê nessas palavras um verdadeiro sentido e então passa a ser um dos discípulos de Jesus. Ele começa a seguir Jesus Cristo. Quando Jesus escolhe dentre os seus discípulos os seus 12 apóstolos, então Santo André recebe esse chamado do seu mestre. Após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e após o advento de Pentecostes, Santo André vai anunciar o evangelho em uma região mais pelos lados ali de onde hoje é a Grécia. E lá ele encontra um perseguidor em Egeias, o governador romano daquela região. E então ele é levado até esse governador e ele é questionado sobre a sua fé. De por que é que ele tenta aliciar os mais humildes, os menos dotados intelectualmente, com uma verdadeira religião supersticiosa. E então Santo André bravamente defende a nossa igreja e defende a verdade que é Jesus Cristo. E a todo momento, esse governador vai questionando o Santo André de como é que ele pode defender um rei que sofreu a pior vergonha que alguém poderia sofrer, que é a morte na cruz. E então Santo André, ele fala, com palavras muito, muito belas do quão belo é a verdade e o mistério da cruz que nos salva, que salva a nossa alma. E ele tenta, fazer esse convite à conversão para esse governador que o persegue. Porém, diante desse convite, o que ele recebe é uma sentença de prisão e de morte. E aqueles fiéis que seguiam Santo André tentam reverter essa decisão do governador, mas ele pede que não, que ele entende que esse é o seu caminho, então que os fiéis rezassem, mas deixasse que ele seguisse esse caminho. E então Santo André, ele é condenado, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, a morrer crucificado. E quando ele se depara com a sua cruz, ele diz as seguintes palavras: "Salve Santa Cruz, tão amada e desejada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou." Meus irmãos, que no dia de hoje nós possamos, assim como Santo André, olhar para a cruz de Cristo e olhar para as cruzes que nos são impostas, seja ela da doença, do desemprego, não sei qual a sua cruz, mas que nós possamos olhar para a nossa cruz, contemplar a cruz de Cristo e agradecer a Deus e dizer: "Salve Santa Cruz", ela que nos salva e nos aproxima da nossa salvação. Santo André Apóstolo, rogai por nós. E nós nos vemos no grupo de oração e logo mais na Lectio Divina.